O temperamento sanguíneo é um dos 4 temperamentos da teoria de Galeno que descreve as tendências comportamentais de uma pessoa com base na predominância de suas ações. As pessoas com temperamento sanguíneo geralmente são descritas como extrovertidas, sociais e, com base nessa descrição, podemos inferir alguns sinais descritivos ou, possivelmente, do temperamento sanguíneo do apóstolo Pedro. O primeiro sinal é a extroversão. Pedro era um líder natural que muitas vezes falava em nome de outros apóstolos. Ele tinha uma personalidade expansiva e sociável. Isto tornava ele um grande comunicador e um facilitador natural. O segundo sinal é a impulsividade. Pedro tinha uma tendência a agir impulsivamente quando, por exemplo, ele cortou a orelha de um soldado durante a prisão de Jesus. Essa impulsividade é uma característica comum de pessoas com temperamentos sanguíneos, que muitas vezes são movidas por suas emoções e tendem a agir muito mesmo antes de pensar. O terceiro sinal é a emocionalidade. Pedro ele era conhecido por sua emotividade e suas reações instantâneas diante de determinados eventos. Por exemplo, ele chorou depois que ele negou Jesus. O quinto é curiosidade. Pessoas com temperamento sanguíneo geralmente são pessoas extremamente interessadas a novas experiências. E o apóstolo Pedro ele parecia ser um dos discípulos mais ávidos e provavelmente estava sempre procurando aprender mais e coisas com novas experiências, como por exemplo andar sobre as águas. O quinto é a expressividade. Pessoas com temperamento sanguíneo tendem a se expressar e falar com muita ênfase. Pedro ele era conhecido por sua retórica poderosa e por suas habilidades de motivar as pessoas. Sexto é a sociabilidade. As pessoas com temperamento sanguíneo também tendem a ser pessoas extrovertidas e socialmente ativas. Pedro era uma pessoa forte e carismática que atraía muitas pessoas ao seu redor e, frequentemente, ele era visto como uma pessoa exponencial diante dos grupos. Mas só que é importante notar que esses sinais são apenas descritivos, são apenas inferências e é claro que precisa de uma análise mais completa para descrever Pedro como uma pessoa realmente sanguínea. Mas o importante aqui é que a gente pode tirar algumas lições disso. Primeiro, aprender a controlar a nossa impulsividade. Embora a impulsividade possa ter algumas vantagens em alguns pontos de nossas vidas, no outros não. Então precisamos saber aprender a controlar os nossos impulsos e avaliar as situações com calma e com mais cuidado antes de agir, principalmente em momentos de grandes estresses e até mesmo pressão. Segundo, expressar as nossas emoções de maneira saudável. Pedro, ele precisava, assim, procurar expressar as suas emoções de uma maneira mais tranquila em determinados momentos de sua vida. Então, encontrar uma maneira mais saudável de poder se expressar sem prejudicar o outro é um grande desafio. E esse desafio pode até envolver buscar ajuda de pessoas que possa tornar as nossas ações mais criativas. Terceiro, manter o interesse. Pedro ele foi um aluno indiscutível, mais ávido de todos os discípulos de Jesus. Então é importante manter esta curiosidade, esse espírito de discipulado e de entender que a vida é uma grande escola e que ela traz para nós novas experiências enriquecedoras. Quarto é ter sociabilidade para construir relacionamento significativo. Pedro, com seu carisma social, ele tornou um líder natural e uma pessoa amada pelos outros discípulos. É importante você usar sua sociabilidade para construir relacionamentos significativos com outras pessoas e formar uma rede de apoio saudável. A quinta lição é assumir a responsabilidade pela liderança. Pedro foi um líder forte, um porta-voz dos outros discípulos e que tornou-se uma figura influente na igreja. É importante assumir a responsabilidade e liderança quando necessário e ajudar a orientar e a motivar os outros. Bom, esses são os sinais dos quais foram descritos, mas algo mais importante é que a história de Pedro conta uma história de um Pedro antes e depois de ter conhecido Jesus. E essa também deve ser a nossa experiência, independente do temperamento que tenhamos, ou personalidade que tivemos, ou experiências que nós adquirimos ao longo da nossa jornada antes de conhecer Jesus. Jesus realmente transforma a nossa vida e Ele, para nós, é o nosso grande mestre do dia a dia para lidarmos com difíceis situações. Deus abençoe sua vida.